Fala galera, tudo tranquilo moçada, tudo certo? Aqui é o Wanderson A7 do canal Química Tunai. Eu vou falar para você nesse vídeo sobre leis da eletrólise, ou também leis de Faraday. Bora lá? Nós vamos brincar agora com os aspectos quantitativos da eletrólise. No vídeo anterior, lá no canal, vocês devem ter assistido a eletrólise qualitativa. Nós vamos brincar nesse vídeo com a eletrólise quantitativa. Vai ter continhas? Isso mesmo, mas é bem tranquilo. Revisando eletrólise. Bom, para uma eletrólise acontecer, você precisa de uma cuba eletrolítica, um recipiente, tem o nome bonito de cuba eletrolítica. Você precisa também de dois eletrodos, normalmente são eletrodos inertes. Você precisa de um gerador de diferença de potencial, uma bateria ou uma pilha. E você precisa também de cátions e ânions. Então você precisa de um ácido ou uma base ou um sal dissolvidos em água, ou de repente uma substância iônica derretida. Precisa ter cátions e ânions. Por quê? Porque esse cátion ele vai migrar para o cátodo e esse ânion vai migrar para o ânodo. Quando você conecta esses dois eletrodos lá na bateria, você vai criar um polo positivo aqui e um polo negativo aqui. O polo positivo vai atrair ânions, por isso ele é chamado de ânodo. O polo negativo é óbvio que ele vai atrair cátions, portanto ele vai ser chamado de cátodo. Tranquilo? Mas por enquanto não está nem funcionando essa eletrólise. Por quê? Porque essa chavezinha ainda está aberta. Bora fechar a chave, fechei. Assim que eu fechei já tem um fluxo de elétrons, aliás, tem uma pilha alimentando tudo isso, né? Cria-se os dois polos, percebe que o cátion migra para o cátodo, o ânion migra para o ânodo, começa a depositar alguma coisa metálica normalmente aqui. Por que normalmente? Porque pode ser um hidrogênio gasoso às vezes, mas normalmente é metal. Aliás, a gente usa eletrólise para fazer a tal da galvanoplastia, a eletrodeposição. Então, normalmente você gruda coisas metálicas no cátodo e normalmente são gases produzidos no ânodo. Eu disse normalmente. Às vezes gruda um iodo sólido também, mas não vem ao caso isso agora. Eu quero que você entenda que lá no cátodo e lá no ânodo vai ser formada alguma substância simples. Vai ser formada alguma substância simples. Esse é o segredinho. Ok? Tudo bem? Então vamos para frente. Agora eu vou falar das leis de verdade. A primeira lei que você estuda chama-se primeira lei de Gaga? Não, lei de Faraday. A primeira lei da eletrólise chama-se lei de Faraday. E o que diz? Bom, vamos para o enunciado. A massa de uma substância que se deposita no cátodo ou também no ânodo, ela é diretamente proporcional à quantidade de carga que a pilha ou a bateria fornece. Trocando em miúdos, a massa é proporcional à quantidade de carga, que eu chamo de Q. Essa quantidade de carga é expressa em coulombs. Lembra da aula de física, das primeiras aulas de eletrostática, tem um pouco de eletrodinâmica também aqui, você percebeu? Como que a gente calcula essa quantidade de carga? A formulinha tradicional das aulas de física é o kit, beleza? Para você calcular a quantidade de carga, basta você multiplicar a intensidade de corrente, que se chama de I, pelo tempo, e esse tempo ele tem que ser expresso em segundos. A corrente em ampere, o tempo em segundos, e a quantidade de carga será em coulombs. Ok? Então, quanto mais carga você fornece através da bateria, maior a quantidade de substância que vai grudar no cátodo e no ânodo, óbvio. E essa quantidade de carga depende da corrente e depende também do tempo. Pronto. Beleza? Bora lá? Uma observação importante. Eu vou colocar aqui, mas é um valor que as provas te dão como referência, mas eu só vou citar para você. Olha lá. 1 mol de elétrons, 6,02 vezes 10 a 23 elétrons, a gente pode chamar de um Faraday. E a carga correspondente a um Faraday é isso aqui, 96.500 coulomb. De onde está esse valor? Lá nas primeiras aulas de física, você aprendeu que um único elétron tem uma carga chamada carga elementar, né? Que ela vale aproximadamente 1,6 vezes 10 elevado a menos 19 coulomb. Isso é um elétron sozinho. O que seria 1 mol de elétrons? São 6,02 vezes 10 a 23 elétrons. Se multiplicar tudo isso pelo valor da carga elementar, vai dar aproximando 96.500 coulombs. Então, 1 mol de elétrons é chamado de um Faraday e tem uma carga equivalente a 96.500 coulombs. Bora. Bom, agora a gente consegue ir para frente e fazer continhas. Até existem algumas formulinhas a mais para calcular essas massas, mas não precisa de fórmula. Vamos ficar só com o kit. Entendeu? Conhecendo essa formulinha kit, você consegue calcular quantos gramas de um metal que gruda no cátodo, quantos gramas de um gás que gruda no cátodo, ou quantos gramas de um gás que gruda no ânodo, e por aí vai. Vamos para um exercício já. Olha que bonitinho, um exemplo bacana. Qual é a massa de cobre metálico
que se deposita no cátodo de uma cuba eletrolítica contendo uma solução aquosa de sulfato cúprico, quando é atravessada por uma corrente elétrica de 1,93 A durante um tempo de 2000 segundos. Bom, aqui não precisa escrever todas as equações de eletrólise, por quê? Ele já te falou quem vai ser produzido no cátodo, ele falou que é cobre metálico. É só para relembrar. O sulfato cúprico, ele contém o íon cobre 2+. Beleza, ele é cátion. Cátion gosta de ir para o cátodo. Fazer o que lá? Redução. O que é redução? Ganhar elétrons. E quando ele recebe 2 elétrons, no que ele se transforma? Cobre 0. Por que tem que ser 2? Porque o objetivo fundamental da eletrólise é produzir substâncias simples. E para ser simples, a carga tem que ser 0. Ok? A equaçãozinha é essa. Então perceba que você vai fornecer elétrons e você vai produzir cobre metálico. Ficou claro? Perceba ainda que a proporção é 2 mol de elétrons para 1 mol de cobre metálico. Que na tabela periódica, não é para decorar, a massa dele na tabela é 64. Ou seja, 1 mol, 64 gramas aproximadamente. Mas vamos para uma outra informação bacana, ou para 2 outras informações. O exercício te deu qual é a corrente e ele te deu também o tempo. Espera aí, quando eu conheço o tempo e conheço corrente, é possível eu calcular a quantidade de carga? É isso? Perfeito. Vamos fazer isso agora? Olha lá. A quantidade de carga ela é dada pela formulinha do kit. Tranquilo, né? Vamos calcular quanto é essa quantidade de carga. A intensidade da corrente elétrica, 1,93 A. Qual que é o tempo de funcionamento? 2000 segundos. Aí se aparecer em horas, minutos, converta para segundos. Beleza? Para ser compatível com Coulomb. 1,93 vezes 2.000, eu acredito que vai dar 3.860 coulombs. Pronto. O que é isso? A quantidade de carga que a bateria ou pilha está fornecendo para essa cuba eletrolítica. Tranquilo? Ok? Agora vamos voltar. Agora vai virar um probleminha de química básica mesmo. Estequiometria é fácil. Perceba uma coisa, qual é a proporção entre os elétrons e o cobre metálico? Wanderson, a proporção é 2:1. Se você usar 2 mols de elétrons, você produz 1 mol de cobre. Se você usar 20 mols de elétrons, você produz 10 mols de cobre, ok? Agora pensa comigo, 2 mols de elétron, que carga que tem isso? Lá no slide anterior, você viu o seguinte, que 1 mol de elétron, que é o tal do 1 Faraday, tem aquele valor bonito de 96.500 coulomb. Isso aqui é a carga de 1 mol de elétron. Só que no meu exercício são 2 mols de elétron. Então eu poderia montar uma regra de 3 assim. 2 mols de elétrons tem uma carga de 193.000 coulomb. De onde que eu arranquei esse valor aí? É o dobro de 96.500. E esses 2 mols de elétrons produzem 1 mol de cobre no cátodo. Mas quanto que é 1 mol de cobre? Se você consultar a tabela periódica, você vai encontrar esse valor, que é 64 gramas. 1 mol de cobre, 64. Estou aproximando, tá? É 63 uns quebrados. Mas eu coloquei 64, o que interessa é você entender o raciocínio aqui. Bom, nessa eletrólise você está fornecendo 3.860 coulombs apenas. Então eu não vou produzir tanto cobre assim, verdade. Vai produzir um xizinho aqui. Entendeu o que eu falei? Bom, resolver a regrinha de 3 é bem mais de boa na lagoa, não é? Eu acho que essa continha aqui, a hora que você resolver... Opa, ficou meio zoado esse número 1 aí. A hora que você resolver essa continha aqui, eu acredito, depois você confira, depois você pode escrever no canal, você errou a conta, Wanderson, não tem problema nenhum. 1,28, o quê? Gramas de quê? De cobre, que vai grudar onde? Lá no cátodo. Pronto. Esse cátodo vai ficar encapado por um banho de cobre, vamos dizer assim, vai ficar cobreado. Entendeu? Se fosse um sal de prata, ele fica prateado. Sal de ouro, já entendeu? Dourado, cromado, niquelado, metal que você quisesse. Ok? É nessa eletrólise que se baseiam os processos de galvanização, a eletrodeposição. É nesse tipo de eletrólise. Pegou? Entendeu? Então, qual é a massa do cobre? Está aqui, 1,28 gramas de cobre metálico. Tem exercícios que fazem o contrário. Mas como assim? Ele te dá a massa que foi produzida no cátodo ou no ânodo e pede, de repente, qual foi o tempo de duração ou qual foi a corrente. Entendeu? Nesse caso, eu fiz o kit primeiro, a regrinha de estequiometria depois. Quando o cara te dá a massa já no começo, ou o número de mols, ou volume, sei lá, você faz a regra de 3 primeiro e o kit por último. Tá bom? Uma outra coisa, a segunda lei de Faraday agora. A segunda lei, ela faz sentido quando a eletrólise é em série.
Para quem não lembra, no vídeo anterior da eletrólise qualitativa, tinha um pedacinho falando da eletrólise em série. Mas eu voltei a figurinha para você relembrar. Na eletrólise em série, as massas de substâncias depositadas no cátodo e no ânodo das diversas cubas são diretamente proporcionais aos equivalente grama de cada substância. Mas o que é esse equivalente grama? O equivalente grama, um jeito prático de você encontrar é dividir a massa molar pelo NOx do elemento. Pronto. No caso de um cobre 2+, que virou cobre 0, a carga é 2. No caso de um ouro mais 3, que virou ouro metálico, a carga é 3. São 3 elétrons envolvidos na redução ou na oxidação. Tudo bem? Beleza? Olha esse exemplo que você está vendo aí. Ou olha esse exemplo que apareceu para você, né? Primeira cuba tem sulfato de cobre. Sabe o que vai acontecer? Vai grudar cobre metálico no cátodo aqui. Na segunda cuba tem cloreto de ferro. Cloreto férrico, vai grudar ferro metálico aqui. Na terceira cuba tem nitrato de prata, vai grudar prata metálica aqui. Mas as massas são as mesmas? Não necessariamente. As massas, elas têm a ver com esse equivalente grama que eu acabei de colocar. Entendeu? Como é que calcula o equivalente grama? De maneira bem rápida, pega a massa molar e divide pelo NOx do elemento, pela carguinha, ou pelo número de elétrons que ele ganha ou perde no cátodo ou no ânodo, é claro. Beleza? Então vai grudar cobre na primeira cuba, vai grudar ferro na segunda, vai grudar prata na terceira. E fora que vai grudar coisas no ânodo também. Mas eu peguei o cátodo que ele é mais fácil, é mais direto. E a quantidade que gruda nos cátodos, elas são diretamente proporcionais ao que? A esse valor doido aí, chamado equivalente grama, que nada mais é que a divisão da massa molar pela carga. Entendeu? Só para ter uma ideia. O cobre, a massa molecular dele, massa molar dele é de 64. O NOx do cobre que está dentro dessa primeira cuba é um NOx 2. Então o equivalente dele seria de 32. O ferro, por exemplo, vamos fazer do ferro, o equivalente do ferro. Na tabela, a massa é 56. O ferro que você está usando é um ferro 3. Entendeu? A hora que você dividir 56 por 3, vai dar quase 19 isso aqui, né? Aproximadamente, vai dar 18 e uns quebrados, 18,66. Aproximadamente 19. Eles têm equivalente gramas diferentes. Perceba que a eletrólise é do mesmo estilo, a bateria é a mesma, mas você vai produzir mais cobre do que ferro nos cátodos, percebeu? Na primeira cuba, você vai produzir uma massa de cobre maior do que a massa de ferro na segunda cuba. E daria para fazer para zilhões de cubas que estivessem associadas em série. Beleza? Mas a palavra-chave. A massa é diretamente proporcional a esse equivalente grama. Ponto. E eu vou dar um exemplo numérico para isso. Olha lá. 2 cubas eletrolíticas contendo soluções aquosas de nitrato de zinco em um recipiente e nitrato de prata no outro. São conectadas em série. Aí, olha o que ele informou. Se a massa da prata metálica que foi depositada no cátodo de uma das cubas for de 2,16 gramas, qual é a massa de zinco depositada no cátodo da outra cuba? Bom, ele já avisou que é prata em uma, zinco na outra. E o que mais que você sabe? Eu sei que as massas elas são diretamente proporcionais aos equivalentes gramas. Entendeu? Vamos calcular esse equivalente primeiro. Qual seria o equivalente grama do zinco? Como é que nós fazemos a continha? Pega a massa dele na tabela, que é 64, e você divide isso pela carga. É o zinco 2+. A carga é 2, portanto, o equivalente grama do zinco é de 32. Mesmo raciocínio para a prata. Vamos lá. Qual é o equivalente grama dessa prata? Quanto vale? Bom, massa molar, 108 gramas por mol. A carga da prata, a prata é mais 1 em qualquer substância composta. Então, 108 dividido por 1, eu acho que vai dar 108 mesmo. Pronto. Então, já dá para você prever uma coisa aqui. Você vai produzir muito mais prata em gramas do que zinco. Porque as massas que grudam lá nos cátodos, elas são diretamente proporcionais a esse valor que eu encontrei. Beleza? Bom, como são coisas diretamente... Coisas, não, ficou horrível falar coisas. Como são grandezas diretamente proporcionais, a gente poderia fazer por regra de 3. Por exemplo, daria para pensar assim. A quantidade de prata é de 2,16. Esses 2,16 estão para o equivalente da prata, que é 108, assim como a massa de zinco produzida está para o equivalente do zinco, que é 32.
Ou poderia ser 2,16 sobre 108, x sobre 32. Perceba que eu estou fazendo uma regra de 3, direta. Por quê? Porque as massas são diretamente proporcionais aos equivalentes gramas. Então, 2,16 de prata é proporcional a 108, assim como x gramas de zinco é proporcional ao equivalente de 32. Pegou? Bom, o que você vai fazer agora? Resolver essa continha bem de boa na lagoa, né? Na hora que você resolver essa continha, eu acredito que isso vai dar 0,64. Então, enquanto você produz 2 gramas de prata e mais um pouquinho, 2,16, você produz só 0,64 de quem? Do outro metal, que é o zinco. Perceba que eu só falei do cátodo, nem falei do ânodo. Por quê? Primeiro que a gente não pede, mas só para curiosidade. Você está jogando nas duas cubas nitrato de zinco. Nitrato é um ânion oxigenado que ele perde para a própria hidroxila. Então, no cátodo forma metal zinco e metal prata. No ânodo, quem vai para o ânodo é a hidroxila, e quando a hidroxila vai para o ânodo, o que ela produz? Ela produz O2. Então, não foi perguntado isso, mas só para curiosidade. No cátodo de uma produz zinco, no cátodo da outra produz prata. Nos dois ânodos das duas cubas, você produz o quê? Oxigênio O2. Por quê? Porque quem vai se descarregar no ânodo é a hidroxila da própria água, já que eu estou falando de soluções aquosas. Então, fechando esse vídeo, falei de duas leis. A primeira lei, que cai mais em provas, diz que a massa depende da carga. A massa é diretamente proporcional à carga, e essa carga pode ser calculada pelo kit. Pronto. A segunda lei diz que numa eletrólise em série, as massas são proporcionais também. Proporcionais ao quê? A esse valor malucão, antigão, chamado equivalente grama. Como que eu calculo esse equivalente grama? Divide a massa molar pelo NOx. Esse é um dos jeitos de fazer. Beleza? Espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham entendido. Dê um molde like, dê aquela força pro Wanderson, compartilhe com quem você puder. Caso não esteja inscrito no canal ainda, bora se inscrever. Um grande abraço, galera. Fui.